e hoje o nosso tema vai ser fidelidade. Quando nós temos fidelidade a Deus, nós não praticamos a idolatria. Por que é importante termos fidelidade ao nosso Deus? Para não nos contaminarmos com as outras coisas que o mundo tem a nos oferecer. Como no livro de Daniel, no capítulo 1, nos fala: E Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo de seu Deus, na sala do tesouro. A invasão, do povo babilônico ao povo de Israel foi uma permissão de Deus. Então nós sabemos que primeiramente nada acontece se Deus não realmente permitir, porque todas as coisas estão debaixo da mão do nosso Senhor. E um exemplo, sobre não devemos nos contaminar está exatamente nesta parte, aqui no versículo 3. O rei Nabucodonosor chamou a Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos deveriam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deveriam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir ao palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônicos. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenazes lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, que resolveu que vocês deveriam comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir ao Senhor que faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem somente da comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Gente, essa passagem ela é importante se destacar porque a própria palavra diz que Daniel não quis se contaminar com as comidas que se ofereciam no palácio. Então, gente, por que é importante nós entendermos essa passagem? Porque a contaminação, diante de nós que vivemos no mundo, não há como escapar do mundo. Não digo que não há como escapar do pecado, mas o mundo é onde habitamos e é muito fácil se contaminar com ele, Mesmo que Daniel ali, ele teria que comer, ele teria que beber, ele não queria ainda assim se entregar facilmente aos desejos do rei. Então, a gente vai aqui, começar a escrever. Bem, pessoal, vou começar aqui pelo título. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. O título, gente, é da imaginação sua, tá? Não precisa ser exatamente assim, mas aí você faz do seu gosto. Então, nosso título vai ser Não se contamine. Agora nós vamos colocar aqui, a base
bíblica. Coloquei em outra cor para ficar mais bonitinho. Agora a gente escreve aqui aonde foi que a gente achou essa base bíblica, que foi no livro de Daniel. Eu vou diminuir a câmera aqui para ficar melhor para vocês. Foi no livro de Daniel, capítulo 1, do capítulo 4 até o 13. Então, nós lemos do 4 ao 13. Opa, tem que ser um tracinho. Então, aqui a gente vai destacar o que a gente entendeu. O rei ordenou que todos os jovens comessem e bebessem da mesma comida que o rei havia de comer. Ponto. Gente, esse é o primeiro parágrafo de informação. Aos poucos vocês vão completando. Vamos por fases, né? Então, primeira parte a gente já concluiu, né? O rei queria que todos os jovens comessem da mesma comida que o rei havia de comer. Ponto. Essa é uma informação. Próximo parágrafo. Mas Daniel não concordou com isso, e pediu ao empregado do rei que dessem a eles outra alimentação. Ponto. Na mesma linha a gente continua. Mas também, né? O empregado teve medo e Daniel propôs a ele um teste de 10. Ai, Jesus, minha mão tá até doendo. Um teste de 10 dias, onde ele veria que a alimentação à base de verduras e água Oh, Jesus, errei. Peraí, gente. Deixa eu corrigir aqui. A água seria melhor. Então, já resumimos o que a gente leu, né? Que o rei havia mandado, que eles haviam de comer, Daniel não concordou, pediu ao empregado. Nós resumimos aquele trechinho que a gente já havia colocado. Agora vamos para a Bíblia de novo. E aqui na palavra de Deus diz, né, no versículo 15, a seguinte palavra. Passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deveriam ser servidos aos 4 judeus e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo
dos escritos e da ciência dos babilônios, né? Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Nos fins dos 3 anos de preparo, o rei Nabucodonosor tinha marcado. Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência e conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios divinos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Então, gente, nós vemos que houve um resultado muito diferente quando eles preferiram não se contaminar com a alimentação, porque ali eles estavam mais fortes, mais resistentes, com melhor aparência, e por não se contaminar, eles receberam de Deus, né, dons espirituais, né? Ali fala sobre Daniel, mas aparentemente eles tinham mais inteligência do que os próprios babilônios, do que o próprio povo, que era já daquela cultura, que era daquela, vamos dizer, daquela nação. Então aqui nós destacamos também essa parte. Após os 3 anos, os 4 jovens eram mais fortes, mais sadios e mais inteligentes que todos os outros jovens. Então aqui a gente colocou, né, resumidamente também o que falava aquela palavra que acabamos de ler. Como tudo isso que a gente está anotando aqui vai abranger o nosso conhecimento. Espera um pouquinho que você já vai entender. Então, contribuiu para que todos aqueles jovens fossem inferiores a esses 4, né? Que é Daniel. Ai, gente, já até esqueci os nomes dos meninos. Mas, após isso tudo, né? Não somente o rei, mas também os empregados, aqueles que, né, cederam dar os alimentos próprios, para eles viram que eles tinham sido destacados. E eles, sim, foram escolhidos para trabalhar no palácio, né? Logo após, nós vimos que Daniel seguiu, né, trabalhando no palácio até que outro rei viesse e tomasse posse, né? Agora, o que todo esse enredo que nós estudamos aqui agora tem significado espiritual. Então, é isso que a gente vai pensar aqui juntinhos. Bem, podemos destacar em primeiro ponto a seguinte conclusão: os jovens foram fiéis ao Senhor. Coloca aqui 2 pontinhos desse jeito assim, porque nós vamos colocando detalhes. Em primeiro lugar, mesmo estando em uma terra desconhecida, eles não se intimaram com o fato de serem prisioneiros, né? Prisioneiros
do rei. Esses 4 jovens foram levados para servir ao rei. Então, podemos deduzir que eles ali estariam sendo prisioneiros, porque eles foram levados de sua família, eles foram retirados de sua família. Então, mesmo assim, eles não se rebelaram, não resistiram, não fugiram, mas eles não também se entregaram pelo fato de estarem ali, que é o nosso segundo ponto. Eles não se entregaram à idolatria, mesmo estando em meio. Eu vou colocar uma nação, né? Idólatra. Então, gente, segundo lugar, eles não se entregaram à idolatria, mesmo estando em um meio de uma nação idólatra. Eles se guardaram e não adoraram a imagens, não adoraram a esculturas. Ao longo da história do livro de Daniel, se aperreia aí dentro da sua casa, leia com mais atenção ao contexto desse livro, vocês vão ver uma história ali de firmeza na adoração a Deus. Vocês vão ver que história linda. Em terceiro lugar, eu queria destacar eles não se contaminaram com prata do mundo. Normalmente a gente usa muito a expressão de que o pecado ele é como um prato, né? Um prato saboroso, um prato bom, que vem exatamente na hora da fome, para que você caia em tentação. E por que eu destaquei exatamente este ponto? Porque aparentemente aqueles que bebiam vinhos, comiam das melhores carnes, porque o rei ele comia da melhor comida, dos melhores temperos, dos melhores animais, do melhor vinho. Então imagine que para eles foi uma prova de resistência contra a própria carne. Imagine que você está vendo pessoas, por exemplo, num churrasco, né? E churrasco, e cervejinha, e você tá ali comendo uma saladinha de alface, um arrozinho puro, e você se sente ali menor, mas ao longo daquele dia eles comeram tanta proteína que estão se sentindo fracos por ultrapassar o nível de nutrição, vamos supor. E você se sente bem disposta, porque você comeu grãos, você se alimentou de carboidratos no nível certo. Então você entende que numa questão espiritual, eles tiveram um destaque, porque eles não estavam se contaminando das coisas ruins. Porque, pessoal, não adianta a gente querer se enganar. As coisas que o diabo nos oferece, né, o prato, o alimento que o inimigo vem nos oferecer, ele é um alimento impuro, pois a intenção do diabo não é nada mais a não ser matar, roubar e destruir. Destruir, roubar e matar a quem? A nós cristãos, a nós que acreditamos na doce palavra do Senhor, que cremos que Ele existe e que reina para todo sempre. Então, quando nós entendemos que quando nós não estamos aceitando mais as impurezas do mundo, nós estamos nos fortalecendo no reino espiritual. Nós estamos nos fortalecendo em Cristo Jesus. Nós estamos com nossa base firmada no Senhor. Então, Daniel, ele mostrou que além de um líder, ali ele liderava aqueles jovens, porque ele tomou a voz, porque ele adquiriu dons, porque ele ficou servindo o palácio sem ser prejudicado. Ao longo do texto, né, no livro de Daniel, vocês vão ver que Daniel, ele morreu em adoração ao Senhor. Ele sempre foi fiel. E, gente, o que Daniel fez naquele começo de não aceitar os alimentos impuros contribuiu para toda uma história de fidelidade, toda uma história de
submissão ao Senhor, porque ali, ao rejeitar os pratos do mundo, houve um fortalecimento espiritual. A gente tenta entender de formas diferentes, mas não tem outra revelação. Quando você se afasta e é fiel a Deus, você se alimenta. A palavra do Senhor, ela mesma ela se compara, né? Não só de pão se verá o homem, mas de toda a boa palavra que sai da boca de Deus. E o nosso material de instrução é a Bíblia. A Bíblia ela é a nossa palavra diária de Deus. A Bíblia ela é aquela que nos ensina, nos toca, nos instrui, nos confronta. A palavra do Senhor, ela não é para ser lida e ser acomodada no nosso coração. Ela é para trazer revolta, ela é para trazer confronto, ela é para cutucar o pecado que há dentro de mim e de você. Logo mais para frente nós teremos um vídeo sobre o livro de Romanos, capítulo 5. Quem aí já quiser, vai estudando aí da sua casa. Eu creio que em nome de Jesus eu vou conseguir gravar mais vídeos para vocês. Porque muitas pessoas realmente me pedem, né, ao longo do tempo. Eu parei de estudar um pouco, parei de postar, mas muitas pessoas me pedem, me perguntam como eu tenho essa visão de interpretar os textos. Gente, comparem com o dia a dia, comparem os exemplos que são citados aqui e pensem. O que a história de Daniel tem a ver com os dias de hoje? Por que eu não poderia, no caso, comer da comida do rei? O que isso tem a ver com o mundo espiritual? Se confrontem, saiam do seu conforto, comecem a pensar o que os exemplos aqui, essas histórias, as parábolas de Jesus queriam dizer. A história de um povo israelita que deu origem a um povo de Deus queria dizer a eu e você através da Bíblia. Abrange o seu pensamento, pregue a palavra de Deus com clareza. Então, gente, ao longo desse tempo, eu creio que nós vamos ter novos vídeos, que nós vamos, ter novas situações aí e novos estudos, com certeza. Vou ficando por aqui, eu quero agradecer a você que ficou, que Deus venha abençoar poderosamente o seu dia e até o próximo vídeo.